Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje, dia 15 de junho, os dias estão passando, né? Já fizeram a inscrição de vocês no concurso? Como é que tá? Eu fiz a minha. Hoje é quarta, fiz a minha na segunda, ontem confirmou. Beleza. Todo mundo façam a sua inscrição. Estamos em Já processo fiz. essa Oi, Regina. Oi, Abraão. Não, já fiz, logo no começo eu fiz logo. Aí passou 9 dias para compensar. Paguei pelo Banco do Brasil, mas demorou 9 dias. Beleza. Só aguardando o pessoal entrando. Gente, você vai pegar para mim esse material aqui de. Deixa eu compartilhar minha tela. Esse material aqui que você tem, e que nesse material nós temos a Lei 8429 de 92. Nessa lei, nós já estudamos. Quem ainda não assistiu essa aula da lei, assista, me peça aí no privado. Eu quero te chamar a atenção da lei. Cadê? 8429, que trata sobre a improbidade administrativa. A lei, ela não é uma lei grande, mas o teu edital te pediu só isso aqui, o capítulo 1, que é a parte das disposições gerais, e aí ele foi até, prestem atenção, e ele pediu isso aqui, ó, dos atos de improbidade, que se refere aos artigos 9, 10 e 11. Professor, então, a partir do artigo 12, eu não vou precisar estudar? Em tese, não, porque teu edital ele foi muito específico. Ele quer de você o conhecimento das disposições gerais e dos atos que geram improbidade administrativa. Eu vou fazer um breve retrospecto daquilo que nós já trabalhamos anteriormente nas aulas passadas. Eu peço, por favor, que você pegue agora, e já deixe aí separado o material que eu enviei hoje de manhã para você. Vou abrir aqui o meu, rapidinho. Que foi aquela apostila. Deixa eu até mandar aqui, para eu poder abrir aqui no meu. A apostila de improbidade. Um minuto. Já que está no grupo, né, professora? A senhora colocou lá? É que está no grupo. Podem ir abrindo aí enquanto eu estou abrindo a minha aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Está abrindo aqui. Quando a gente fala em improbidade, a gente está falando de alguma atitude do servidor público, do agente público, que vai causar três coisas na administração. São três as situações que caracterizam improbidade. Quando o agente público pratica um ato que gere enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário
e afronta aos princípios que regem a administração. Fernando, o que caracteriza a improbidade? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta a princípios. Um ato ímprobo é aquele ato que viola a moralidade administrativa e, como consequência, gera enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta a princípios. Processo de repetição. Um ato ímprobo é aquele que gera enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios da administração. Acompanhe, por gentileza. A Constituição Federal... Opa, não está aqui no meu, deixa eu fechar aqui. A Constituição Federal, ela deu importância relevante à moralidade administrativa, incluindo a moralidade como um princípio constitucional expresso no caput do artigo 37. O artigo 37 diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem obediência ao LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a exigência de uma atuação moral se relaciona com o dever de probidade, dever de ética e dever de honestidade. Quando eu falar em probidade, palavras-chave, dever de probidade, ser probo, é ser honesto, ser correto, ser leal, cuidar da coisa pública. Assim, a exigência de uma atuação moral se relaciona com o dever de probidade, dever de ética e de honestidade da administração pública. Nesse sentido, a Constituição da República se referiu à moralidade administrativa como forma de violação, se referiu à improbidade administrativa como forma de violação à moralidade. O que é improbidade? É violação também à moralidade, incluindo diversos dispositivos sobre o tema. No artigo 5º, no inciso 5 da Constituição, a improbidade é tratada como forma de suspensão dos direitos políticos. Uma das consequências geradas... Só um minutinho. Ô, gente, se eu der uma porrada no menino aqui, vocês não me denunciam para o Conselho Tutelar, né? Olha lá. Volta. Não. Só um minutinho. No artigo 15, inciso 5 da Constituição, a improbidade é tratada como uma forma de suspensão dos direitos políticos. Olha o que diz o artigo 15, inciso 5. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou a suspensão dos direitos só se dará nos casos de... O inciso 5 trata da improbidade administrativa. Se o sujeito incorre em um ato de improbidade que gere enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta princípios, é possível que uma de suas consequências, de suas penalidades, seja a suspensão dos direitos políticos. O artigo 85, no inciso 5 da Constituição, dispõe que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, em especial, contra a probidade na administração pública. São crimes de responsabilidade, aqueles crimes que são praticados por meio de atos de improbidade. Enquanto que o artigo 14, parágrafo 9, ele trata a proteção da probidade administrativa como um dos parâmetros para a definição dos casos de inelegibilidade. Por fim, o artigo 97, parágrafo 10, dos atos das disposições constitucionais transitórias, prevê que o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa, no caso de não liberação tempestiva dos recursos para o pagamento de precatórios. Todavia, qual é o dispositivo mais importante que eu tenho que levar para a minha prova? É o 37, parágrafo 4º, que eu quero dissecar com vocês. Eu já entendi
que atos de improbidade são aqueles atos que violam especialmente o princípio da moralidade. Ser probo é ser honesto, ser leal, ser correto, não violar a coisa pública. O ato de improbidade ele é caracterizado por ações do servidor que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta a princípios que regem a administração. O 37, parágrafo 4º, ele vai dizer que esses atos de improbidade, a consequência mínima deles serão a suspensão dos direitos políticos. O sujeito que incorre em ato de improbidade, ele estará sujeito às seguintes penalidades. Suspensão dos direitos políticos. A prova vai trocar a palavra suspensão pela palavra cassação. Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos. Está errado? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função. Ele vai dizer a suspensão da função pública. Errado. Os atos de improbidade importarão, na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. Perda da função, seus bens ficarão disponibilizados à administração e você vai ter que ressarcir o erário. Na forma e na gradação prevista em uma lei. A Constituição é de 88, a lei nasce em 92. Ou seja, o legislador constituinte disse assim, legislador ordinário, edite uma lei de improbidade. E quando você editar, considere as seguintes penalidades no mínimo: suspensão de direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo de uma possível ação penal cabível. Fernanda, todo ato de improbidade administrativa é crime? Não. Nem todo ato de improbidade é um crime. Para ser crime, tem que estar o quê? Tipificado no Código Penal ou em alguma legislação especial. Mas o que eu tenho que lembrar? Que todo crime contra a administração viola a probidade. Nem todo ato de improbidade é um crime, mas todo crime contra a administração é um ato de improbidade. Eu tenho que lembrar que, independente da tua responsabilidade na esfera de improbidade, que você vai ter como consequência a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, isso não impede que seja proposta uma possível ação penal para apuração se aquele ato de improbidade, ao mesmo tempo, também é um crime. Aqui eu quero que você, sem pressa, é aula de revisão, dê uma olhada com carinho nesse quadro. Quais são as consequências geradas, de acordo com o 37, parágrafo 4º, para o sujeito que, o quê, pessoal? Incorre em ato de improbidade. 1. Suspensão dos direitos políticos. 2. Perda da função pública. Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Na forma e gradação prevista em lei, qual que é a lei que vai tratar sobre improbidade? É a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Isso tudo, suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, ele ocorrerá sem prejuízo da ação penal cabível. Uma vez que se insere no texto constitucional, 37, parágrafo 4º, essa norma alcança a administração pública, seja direta ou indireta, de qualquer dos poderes de todos os entes da federação. A lei de improbidade, ela vai regulamentar todas as ações, seja contra a União, Estado, DF ou município, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Veja que a Constituição exigiu a edição de uma lei para definir a forma e a gradação que eu vou responsabilizar o sujeito. Por conseguinte, foi editada a Lei 8429 de 92, que é uma norma de caráter nacional, alcançando, portanto, todos os entes da federação. Se você violar a probidade da União dos Estados, do DF e de municípios,
de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, você incorrerá em um ato de improbidade que será regulamentado pela Lei 8429 de 92. Nesse contexto, a Lei 8429 de 92 define quem são os sujeitos ativos, ou seja, aquele que pode praticar o ato de improbidade, e quem são os sujeitos passivos, aqueles que são o quê? As vítimas de um ato de improbidade. O que é o próprio ato de improbidade? E aqui não vai cair na tua prova. Quais as sanções cabíveis, que nós já sabemos, quais as normas da ação judicial em decorrência da prática de um ato de improbidade. O teu edital te pediu só isso aqui. Quem é o sujeito ativo e passivo e o que caracteriza cada um dos atos de improbidade, ok? Gente, a Lei 8429 de 92, ela foi alterada em 2021. Então, o que eu falei nas 2 aulas que tivemos sobre improbidade? Esqueça tudo que você aprendeu até agora e foca na alteração legislativa, que foi editada pela Lei 14.230 de 2021. Essa norma, já que é uma norma de âmbito nacional, ela foi editada pela União. Não existe previsão constitucional expressa outorgando à União a competência para legislar sobre a improbidade. Toma cuidado com isso. Foi a União que editou, pessoal, a lei de improbidade? Foi. Mas existe alguma previsão na Constituição que diz que cabe só à União fazer isso? Olha o que diz o artigo 22 do texto constitucional. Cabe à União legislar sobre a suspensão dos direitos políticos e temas relacionados ao direito eleitoral. A cidadania. Cabe à União dispor sobre direito civil, como a recomposição patrimonial do dano, ou seja, o ressarcimento ao erário. Cabe à União as penalidades em âmbito penal em sentido amplo do regime punitivo de infrações contra o Estado, e também que envolve a tramitação no âmbito judicial, motivo pelo qual se trata de direito processual. A Lei 8429, ela é uma lei de âmbito nacional, ou seja, uma lei editada pela União, mas com aplicação em todos os entes da federação. Professora, a lei é da União? É, mas ela tem aplicabilidade a todos os entes da administração. Desta forma, a lei de improbidade alcança a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por outro lado, a dúvida se haveria competência legislativa dos demais entes federados para elaborar normas específicas e aplicáveis exclusivamente ao seu âmbito de atuação. Marçal Justin Filho entende que inexiste competência normativa das demais órbitas federativas, uma vez que as normas editadas pela União são exaustivas. Neste aspecto, entretanto, preferimos a posição de José dos Santos Carvalho Filho, que entende que os estados e o DF podem legislar suplementarmente sobre procedimento em matéria processual, desde que observem as normas gerais editadas pela União. O referido autor também defende que, em casos específicos, haverá competência concorrente para todos os entes da federação, citando como exemplo as regras sobre a declaração de bens, o processo administrativo. Resume, Fernanda. A Lei 8429, ela é uma lei nacional, porém, ela é aplicada a todos os entes da federação, cuja competência legislativa é privativa da União. É a União que vai legislar sobre improbidade. Mas podemos considerar que, em matéria processual, admite-se o que? Os estados a legislar de maneira suplementar. E as matérias de processo administrativo, como declaração de bens e representação, admitem legislação de todos os entes da federação. De tudo que eu falei aqui, o que eu quero que você saiba? Fixe. A lei de improbidade é uma lei de âmbito nacional, porém ela é aplicada a todos os entes da federação. Quem editou a Lei 8429 e as suas alterações foi a União Federal. Até aqui tudo bem? Prof, qual que é o conceito e a natureza de um ato de improbidade? Acompanhe comigo. Genericamente falamos, podemos conceituar o ato de improbidade
como uma conduta dolosa, desonesta e imoral com a coisa pública. Eu quero que você grife, eu estou sem a modalidade de grifo aqui, essa palavrinha aqui. Todo ato hoje de improbidade administrativa, vou abrir aqui, ele tem que, para ser ato de improbidade, para caracterizá-lo como improbidade, ele tem que ser realizado na modalidade dolosa. Fernanda, como assim? Você tem que querer praticar o mal. Olha aqui, ó. E é uma das questões que serão cobradas de você na prova com toda certeza. Porque a principal alteração trazida pela lei é justamente o quê? A expressão dolo. Todo ato de improbidade. Eu tenho que provar que o sujeito agiu com dolo. Genericamente falando, podemos conceituar o ato de improbidade administrativa como uma conduta dolosa. Admite-se, Fernanda, ato de improbidade na modalidade culposa? Não. Vou ler de novo. O ato de improbidade é uma conduta dolosa, desonesta e imoral contra quem? Contra a coisa pública. Na verdade, esse é um conceito inicial que vamos utilizar apenas para fins didáticos. Porém, não há um conceito único e suficiente de improbidade desassociado de previsão legal. Por isso, já vamos ressaltar que a lei de improbidade apresenta um conceito legal de improbidade, dispondo-se que consideram-se atos de improbidade as condutas, olhem aqui, dolosas. Condutas dolosas que estão previstas no artigo 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Portanto, pelo conceito constante na lei, os atos de improbidade são aqueles previstos na própria lei de improbidade e ou em outras leis. Artigo 9, enriquecimento ilícito. 10, prejuízo ao erário. E 11, afronta a princípios administrativos. Ok? Eu tenho que te chamar a atenção que a coisa pública aqui não é só o patrimônio público. Se você viola a coisa pública, beleza, improbidade. Mas também a coisa pública se refere a princípios e valores que são protegidos pela legislação de improbidade. Eu te chamo a atenção. Entenda por coisa pública não só o patrimônio público, mas também os princípios e valores protegidos pela legislação de improbidade. Nesse sentido, a lei de improbidade dispõe que os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Viola a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. E viola também a integridade do patrimônio público e social. Atos de improbidade violam o quê, pessoal? A probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. E viola também a integridade do patrimônio público e social. Gente, se você incorre em um ato de improbidade, você está diante de um ilícito de natureza civil e política. Guarda isso aqui. Por que não é penal, Fernanda? Porque na esfera penal, nós vamos ter ação penal cabível. Se ele te perguntar na prova qual que é a natureza jurídica de um ato de improbidade, você deve lembrar o seguinte: trata-se ademais de um ilícito de natureza civil e política. Assim, as consequências e sanções decorrentes dos atos de improbidade, as sanções não são a privação da liberdade, porque eu tenho natureza civil e política. Quais são? Natureza civil: ressarcimento ao erário, multa, suspensão de direitos políticos. Te chamo a atenção novamente. Trata-se, ademais, de um ilícito de natureza civil e política. Assim, as consequências e sanções decorrentes dos atos de improbidade poderão ter natureza civil, como o ressarcimento ao erário e a multa, ou política, como a suspensão dos direitos políticos. Além disso, não podemos confundir ato de improbidade com crime. Fernanda, ato de improbidade é mesmo que crime? Não. De acordo com o já citado artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário
sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, a natureza da ação de improbidade não é penal. Guarda isso aqui. Ou seja, os atos de improbidade não são por si só crimes. Nem todo ato de improbidade é um crime, mas todo crime contra a administração é um ato de improbidade. Entretanto, é possível que uma mesma conduta esteja prevista simultaneamente na lei de improbidade, como um ato de improbidade, e também na legislação penal. Nem todo ato de improbidade é um crime, mas todo crime contra a administração é um ato de improbidade. O que você tem que guardar? O ato de improbidade não é em si um crime, mas a mesma conduta pode constar tanto na lei de improbidade quanto na legislação penal. É possível que um ato de improbidade seja crime? É. Mas todo ato de improbidade é um crime? Não. Nesse caso, a gente poderá sofrer duas ações independentes. As ações, questão linda de prova, são independentes. Eu vou ter a ação penal, que vai responsabilizá-lo pelo crime, e a ação de improbidade, que tem natureza civil e política, ok? Devemos notar que sanções por atos de improbidade não são aplicadas na esfera administrativa. Como assim? Gente, na esfera administrativa, você vai ter um PAD, e o máximo que esse PAD pode fazer é te demitir. O PAD, ele vai suspender seus direitos políticos? Não. O PAD vai te fazer ressarcir o erário, indisponibilidade dos bens? Não. Presta atenção. Se o mesmo ato gerar um PAD, gerar uma ação civil de improbidade e gerar uma ação penal, as esferas são independentes. Olha lá. Com efeito, devemos notar que as sanções por atos de improbidade não são aplicadas na esfera administrativa, é na esfera judicial. Olha lá. Em processo próprio, instaurado por iniciativa de quem? Hoje, só quem pode instaurar uma ação de improbidade administrativa é o Ministério Público, questão linda de prova. Desta forma, ainda que a sanção possa ter uma repercussão na esfera administrativa, como, por exemplo, a perda da função, a proibição de contratar com o poder público, a proibição de receber do poder público benefício fiscal, a sanção em si ela é aplicada em âmbito judicial. Professora, no âmbito judicial, eu posso ter uma repercussão na esfera administrativa? Pode. Por mais que o juiz decrete, por exemplo, a perda da função, é na esfera administrativa ou na esfera judicial que vai correr a ação de improbidade? Na esfera judicial. Te chamo a atenção. Um ato de improbidade, ele pode ser caracterizado tanto por ação quanto por omissão. O sujeito se omitiu e gerou enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, afronta a princípios, guardem. Um ato de improbidade, ele pode se dar tanto por um ato comissivo, ação, quanto por um ato omissivo, omissão. Olha lá. Ademais, o ato de improbidade poderá se manifestar por ações ou omissões, como ocorre, por exemplo, quando o agente público deixa de prestar contas. Uma das situações que caracterizam a improbidade administrativa é o agente público deixar de prestar contas com vistas a ocultar irregularidades. Artigo 11, inciso 6. Por fim, atualmente, os atos de improbidade somente podem se manifestar na modalidade dolosa, ou seja, com a intenção. Dada a particularidade desse caso, vamos deixar um capítulo próprio. Resumindo, processo de revisão. O ato de improbidade é uma ação ou uma omissão de natureza dolosa, desonesta e imoral com a coisa pública, que ofende a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social. É um ilícito de natureza civil e política. Não constitui por si só crime, sendo que o seu processamento é realizado pelo Poder Judiciário em ação própria, apresentada por um órgão com legitimidade para isso, que é o quê? O Ministério Público. Aqui eu tenho um quadro, que nós vamos dissecá-lo agora. Qual é o conceito de improbidade?
é uma conduta. Tem que ser dolosa, necessariamente tem que ser dolosa. Conduta dolosa, desonesta e imoral com a coisa pública. E vai violar essa conduta, esse ato de improbidade, viola a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e viola também a integridade do patrimônio público e social. É uma conduta que pode se dar ou por uma ação ou por uma omissão de natureza dolosa. A natureza do ilícito é natureza civil, política, e não é por si só considerado um crime. Se processa uma ação de improbidade, se aplica as penas pelo Poder Judiciário. A lei traz o conceito legal do que vem a ser improbidade, artigo 9, 10 e 11, e o que uma legislação especial assim prevê. Ok? Eu quero te chamar a atenção desse quadrozinho aqui. Há bastante debate doutrinário sobre os conceitos de ilegalidade, imoralidade e improbidade. De nossa parte, desde já, fica a ressalva de que os avaliadores de concurso não deveriam entrar nesse embate, justamente porque não podemos dizer que o autor X ou Y está certo em detrimento dos demais. De qualquer forma, é interessante observar que a ilegalidade é o descumprimento do ordenamento jurídico. Assim, o ato ilegal é aquele praticado em desconformidade com alguma norma jurídica. Nesse caso, entenda a ilegalidade como um gênero que poderá comportar diversas espécies, sendo uma dessas espécies a improbidade. Por isso, podemos afirmar que a ilegalidade ela é mais ampla do que a improbidade. De outra forma, podemos dizer que todo ato de improbidade é um ato ilícito. Mas nem toda ilegalidade é um ato de improbidade. Por exemplo, se um agente público conduzindo um veículo oficial atingir um veículo de terceiro mediante uma ação culposa, haverá o quê? Uma ilicitude. Mas admite-se improbidade na modalidade culposa, gente? Não. Afinal, não é lícito ao Estado danificar o patrimônio alheio, muito menos mediante negligência de seu agente público. Essa conduta, porém, não será um ato de improbidade administrativa. O próprio STJ já ressaltou que a improbidade é uma ilegalidade qualificada, ou seja, uma ilegalidade causada por impulsos de desonestidade, malícia ou dolo. Por outro lado, a relação entre a imoralidade e a improbidade desperta bastante divergência doutrinária. Por exemplo, enquanto o Justifilho entende que a imoralidade é mais ampla que a improbidade, Maria Silva Zanella de Pietro defende justamente o contrário, afirmando que a improbidade teria um conceito mais amplo do que a imoralidade. Na verdade, o posicionamento dos dois autores depende muito do ponto de vista, mas como foge ao objetivo desse trabalho, vamos nos limitar a afirmar que há divergência na doutrina, motivo pelo qual não podemos afirmar que A ou B está certo. Atualmente, porém, com as alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, os conceitos de imoralidade e de improbidade eles são mais próximos. Isso porque a Lei 14.230 de 2021 passou a exigir dolo na ação do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Dessa forma, é quase impossível imaginar que a conduta do agente público, além de ilícita e desonesta, não seja também imoral, já que a sua conduta ilícita estará impregnada de dolo, de intenção, de vontade de alcançar um resultado ilícito. De qualquer forma, voltando agora para o conceito de improbidade, já comentamos acima que o nosso conceito foi utilizado apenas para fins didáticos, uma vez que não existe um conceito único e universal, capaz de esgotar o que seria um ato de improbidade. Por isso, na verdade, os atos de improbidade são definidos como, olha lá, assim definidos na legislação, especialmente na lei de improbidade. Desta forma, a lei estabeleceu 3 espécies de atos de improbidade. Atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. Olha para cá. De acordo com a lei de improbidade, é ato de improbidade aquele ato doloso que importa em enriquecimento ilícito, que causam prejuízos ao erário, está no artigo 10,
e que atentam contra os próprios princípios da administração, que está no artigo 11. São atos de improbidade toda ação de natureza dolosa, letra A, que importa em enriquecimento ilícito, que causa prejuízo ao erário e que atenta contra os princípios da administração pública. Ademais, o próprio artigo 1º define que são atos de improbidade as condutas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados outros atos de improbidade que outras leis podem vir a caracterizar. Logo, também é possível que outras leis definam atos de improbidade. Como exemplo, podemos citar o artigo 52 da Lei 10.527 de 2001, que é chamado o Estatuto da Cidade, que define alguns casos específicos de improbidade que podem ser cometidos pelos prefeitos municipais. Até aqui tudo bem? Está dando para relembrar? Fernanda, você falou que é ato de improbidade todo ato de natureza dolosa. E essa aqui foi a principal alteração trazida pela lei. Eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza. Uma das mudanças mais importantes da reforma que a lei de improbidade passou em virtude da lei 14.230 de 2021 foi a exigência de dolo. Olhem aqui, para todas as espécies de atos de improbidade. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta a princípio tem que ter natureza dolosa. Antigamente admitia-se o ato de improbidade de forma culposa. Causou prejuízo ao erário, mas eu não tive a intenção, mas mesmo assim seria ato de improbidade. Hoje não mais se admite. A mudança, olha lá, o próprio conceito de dolo passou a ser definido na lei. A lei, lá nos seus primeiros artigos, ela diz assim: considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, que está tipificado no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Assim, o dolo se configura quando o agente tem consciência de que sua atitude é antijurídica, mas a exerce voluntariamente com o objetivo de alcançar um resultado ilícito. Portanto, além da intenção, ele tem que ter desejo de alcançar resultado ilícito. Ok? A mera voluntariedade não é suficiente para configurar o dolo. Tem que ter o quê? O desejo de alcançar um resultado ilícito. Fernanda, não entendi, acompanhe. A lei exige, em regra, a realização de uma licitação. Agora, imagine que um agente, mesmo ciente do dever de licitar, resolva contratar diretamente, ou seja, contratar sem licitação. A intenção, ou seja, a voluntariedade do agente. Mas perceba que nesse primeiro exemplo, ele não deixou claro que a intenção do sujeito era causar um resultado ilícito à administração. Ele simplesmente não licitou. Isso vai ser um ilícito na via administrativa. Para ser um ilícito de improbidade, eu vou ter que provar que o ato voluntário dele tinha como desejo ferrar a administração. Olha lá. Próximo exemplo. Imagine que esse agente não tinha intenção com a contratação sem licitação, ou seja, ele não praticou o ato com o propósito de alcançar algum resultado. Por exemplo, não tinha intenção de causar prejuízo ao erário ou de enriquecer de maneira ilícita. Nesse caso, não estará configurado o dolo de improbidade. Por outro lado, se ele dispensar a licitação com o objetivo de alcançar um resultado específico, com a obtenção de vantagem econômica, o favorecimento da empresa de um amigo, a lesão ao erário, aí sim haverá ato de improbidade. Eu tenho que provar, não basta ele deixar de licitar, ter voluntariedade. Eu vou ter que provar que havia um dolo específico, uma intenção real de causar dano ao erário. Repita-se, o dolo ocorre quando há vontade livre e consciente, além do desejo de alcançar um resultado ilícito específico, não bastando essa mera vontade livre e consciente. Tem que ser a soma matemática da vontade livre e consciente mais o resultado ilícito específico. Com efeito, essa modalidade de dolo é chamada de dolo específico. Dessa forma, a mudança promovida na lei não se resume apenas na exigência do dolo para todas as espécies de atos de improbidade,
A própria modalidade de dolo também foi alterada. Antes da reforma da lei de improbidade, admitia-se o dolo genérico, ou seja, intenção de cometer o ato ilícito, mas sem um fim específico. Isso não contava de forma expressa na Lei 8429 de 92, mas era admitido na jurisprudência do STJ. Agora, eu tenho que lembrar isso aqui, ó. Todavia, agora, a legislação expressamente exige um propósito específico, de tal forma que o dolo deverá ser um dolo específico, ok? Até aqui tudo bem? Sim. Ainda nessa batida, é interessante adiantar que as descrições de algumas condutas da lei de improbidade foram alteradas, em virtude da exigência de dolo. Isso porque, com a mudança, não mais são admitidas condutas culposas, como aquelas que permitiam as condutas negligentes, tá? Então, tipo assim, genericamente, o sujeito foi negligente. Isso não é o quê, pessoal? Isso não é improbidade. O artigo 10 agora, por exemplo, pessoal, ele é um artigo que tem que trazer, olha lá, ele diz assim, ó, um exemplo, o artigo 10, inciso 10, que capitulava como improbidade agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. Agora, a conduta passou a agir ilicitamente. Toma cuidado com isso aqui, ó. Antes, nós tínhamos essa redação. Agora é agir ilicitamente na arrecadação de tributos, ok? Não mais se admite um ato praticado com negligência, imprudência ou imperícia, que são formas de manifestação da culpa. Olha, para que seja caracterizado o dolo, tem que haver vontade livre e consciente, não bastando a mera voluntariedade. Tem que ter o objetivo de alcançar um resultado ilícito, ok? O parágrafo 8º, artigo 1º, parágrafo 8º da lei diz assim: guarda a letra fria da lei. Não configura improbidade. Ele vai dizer lá na prova: configura improbidade. Não configura improbidade uma ação ou omissão se eu agir ou me omitir em razão de divergência da interpretação de uma lei. Eu não concordo com a interpretação daquela lei. E por isso eu acabei o quê? Agindo ou me omitindo em alguma coisa. Isso é ato de improbidade? Não. Artigo 1º, parágrafo 8º, diz o seguinte: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em uma jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalente das decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Aqui ele explica um pouquinho, olha aqui. Como explicar esse caso? Vamos considerar a controvérsia sobre o alcance da pena de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade da antiga lei de licitação. Existe uma controvérsia a respeito de uma lei, olha lá, de até onde essa lei iria. O TCU entendia de um jeito e o STJ entendia de outro. Olha lá, o TCU entendia que havia uma hierarquia no alcance dessas penalidades, aplicando-se a suspensão temporária somente ao órgão ou entidade que aplicou a sanção, enquanto que a declaração de inidoneidade produziria efeitos em toda a administração. O STJ tinha um outro entendimento. Olha lá. Se o TCU tem um entendimento e o STJ tem outro, a gente tem uma controvérsia. Aí, olha a situação aqui. Supõe agora que uma autoridade adote o entendimento do TCU e, por isso, permita que uma empresa que sofre papapá faça alguma coisa. Não configura ação ou omissão decorrente de um posicionamento que você entendeu sobre uma determinada lei. Eu me posicionei de acordo com o STJ ou de acordo com o TCU. O fato de você ter se omitido ou agido decorrente da divergência de uma interpretação da norma, isso não caracteriza ato de improbidade, ok? Olha essa questão do TC do DF. Olha lá. Diga para mim se essa questão está certa ou está errada. O ato de improbidade que, em si, não constitui crime, caracteriza-se como um ilícito de natureza
civil e política. Eu tenho um ato de improbidade, que ele está afirmando, não constitui crime. Ele não constitui crime, mas ele é um ilícito? É um ato de improbidade? É. Qual que é a natureza do ilícito? É criminal? Não. Em regra, não. Olha lá. O ato de improbidade que em si não constitui crime caracteriza-se como um ilícito. Ilícito de natureza civil e política. Certo ou errado, pessoal? Perfeito. Foi aquilo que a gente viu anteriormente. O 37, parágrafo 4º, determina que as penalidades decorrentes do ato de improbidade devem ser aplicadas sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, a ação e suas penalidades não possuem natureza penal. De acordo com a Maria Silva Zanella de Pietro, o ato de improbidade administrativa caracteriza-se um ilícito de natureza civil e política, uma vez que pode implicar no quê? Quais as consequências de um ato de improbidade? Suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Suspensão de direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Próxima questão. Um ato de improbidade praticado por servidor público não pode ser simultaneamente enquadrado como ilícito administrativo. Errado! Eu posso ter uma mesma ação, que pode ser um ilícito penal, um ilícito administrativo, o que exime a autoridade competente de instaurar qualquer procedimento para apuração de responsabilidade de natureza disciplinar. Guardem, as instâncias, elas são independentes. Logo, um ato de improbidade administrativa também poderá ser enquadrado nas esferas administrativa e penal. Por exemplo, um servidor público federal que dispensar a licitação fora das hipóteses previstas em lei poderá ser responsabilizado na esfera penal e na esfera administrativa, e também por um ato de improbidade, que será o quê? Na esfera civil. Logo, o servidor poderá ser enquadrado simultaneamente pelo ilícito administrativo, e sendo assim, a questão está incorreta. Senhores, deu para você relembrar um pouquinho de atos de improbidade? Essa parte inicial é a parte mais importante em termos de prova, porque ela traz a alteração legislativa. O que você vai fazer nesse momento? Preste bastante atenção. Nós vamos fazer aquilo que nós já tínhamos feito na aula anterior. Preste atenção. Você vai pegar agora, você vai tirar uns 10, 15 minutos de intervalo. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Então, pelo amor de Deus, o teu edital pediu, eu quero que você conheça as disposições gerais da lei. Disposições gerais. Você vai ler o artigo 1º com calma, até o artigo 11. A lição de casa de hoje não é para amanhã. Nós estamos encerrando esse primeiro 1 hora de aula, como a gente faz todos os dias. Você só vai dormir hoje após a leitura atenta do artigo 1º ao artigo 11. Vocês me entenderam? Tem lá no grupo, professor, esse material? Tem, amor. Eu já mandei várias vezes esse material. E tem também, pessoal, vocês não estão acompanhando a sala virtual. Lá está todo o material. Quem não tiver na sala virtual, dá um jeito de abaixar o aplicativo. Mas eu posso mandar para você daqui a pouco, tá? Me dá só um oi no WhatsApp que eu já te envio. Tá bom? Até o artigo 11, né? Isso. Hoje, aí eu quero que você tire foto, faça uma coisa bem bonita para a professora, bem linda e maravilhosa, me marca no Instagram, missão dada, missão cumprida. Amanhã, pessoal, 9h30 da manhã, aula, Lei 5.810, nós vamos dar andamento na aula de domingo, tá bom? Não faltem. Alguma pergunta, alguma dúvida? E se você tiver disponibilidade, dá andamento na leitura desse PDF, beleza? Então, eu encerro por aqui, pessoal. Arrocha aí na nossa missão. Leitura da Lei de Improbidade. Boa noite.